Olá e bem-vindos à segunda edição do Pan Rotas em Foco, tendo hoje como convidada a Isabelle Biren, diretora-geral da Air France KLM para o Brasil. Olá, Isabelle, bem-vinda. Boa tarde, Arthur. É um prazer estar com vocês hoje. Isabelle, que já está há 3 anos no Brasil? Sim, exatamente 3 anos. Cheguei início de setembro, se lembro bem. Então está completando exatamente 3 anos. Exatamente. Vamos começar esse primeiro bloco falando do grupo Air France KLM, que é um dos maiores do mundo e o maior em receita, se eu não me engano, não é isso? Bom, até a fusão entre a Northwest e a Delta, éramos a primeira companhia... Que ainda não está aprovada, né? Bom, mas vai ser, normalmente. Então ainda é a primeira, Air France KLM. Então ainda, se você quiser, é a primeira mundial em receita, com certeza, com 24 bilhões de euros de vendas para o ano 2007. E esse ano, 2008, que é um ano difícil para a aviação mundial, a Air France KLM conseguiu resultados positivos. Você tem esses números? Sim, estamos com o primeiro trimestre positivo e, efetivamente, de todas as companhias, acho que somos uma das melhores armadas para resistir à crise que a indústria está enfrentando hoje. E como que a Air France e a KLM têm conseguido isso? O fato de já ser uma junção de duas companhias favorece isso? Isso, obviamente, ajudou, porque a junção das duas empresas criou muitas sinergias positivas, tanto em termos de incremento de vendas, como em termos de economias. Temos uma política de seguros do petróleo muito eficaz, que nos permite pagar o combustível, talvez, de uma melhor maneira. Paga antecipado, né? Isso, pagamos antecipado. Então, essa política deu certo nos últimos anos. Também estamos com planos de economias muito fortes. Já são 2 anos que temos um plano conjunto de economias para o grupo Air France e KLM, quando antes eram separados. Esse ano vamos ter que realizar 150 milhões de economias a mais de euros. Do que já estava previsto. A mais do que era previsto, realmente, porque estamos atrás dos custos por causa do petróleo e também, eu diria, da crise mundial, que faz que hoje o tráfego não está tão forte como era antes. Mas a empresa teve que, por exemplo, a exemplo de outras companhias, reduzir o número de voos, por exemplo? Vamos reduzir o número de voos durante a temporada que vem, de novembro a março. Por quê? Porque hoje a fatura do petróleo representa entre 55% e 60% de nossos custos. Então, hoje, ao contrário do que ocorria anteriormente, é mais rentável deixar um avião no chão que fazer voar esse avião por causa do preço do combustível. Quando antes custava mais deixar um avião no chão. Ter um avião no chão era mais custoso. Agora, com essa parte proporcional muito forte do custo do petróleo, é mais rentável deixar um avião no chão. Então, vamos cortar alguns voos, mais que tudo porque a demanda nessas rotas não está. Por exemplo, Chicago em inverno não tem tanta demanda como em verão. Mas vocês não vão chegar a sair de um destino, vão diminuir o número de... Não. Diminuir só para a temporada de winter season, o inverno de lá, da Europa. E, obviamente, isso não vai ocorrer nas rotas daqui. Pois é, no Brasil não vai ser impactado com esse corte temporário. Não. Até porque o fluxo está muito aquecido, né? O fluxo é muito bom, Mas o Brasil a gente vai falar no segundo depois, bloco. Especificamente na Europa, esse problema é maior por causa da grande concorrência que tem com as low cost, com os trens? Bom, as low cost também estão muito afetadas pelo custo do combustível, mas obviamente a concorrência lá na Europa é muito forte por causa das low cost e do trem. Especialmente o trem francês é muito eficaz, o TGV, o trem de alta velocidade. E esse fez que, finalmente, as low cost na França não tiveram tanto êxito como em outros países da Europa, precisamente porque já existia um concorrente nesse segmento de clientes que gostam de pagar menos que o trem. Sim. E o trem muito rápido. Acho que é por isso que eles não querem que o trem venha para o Brasil.
Bom, isso já é outra história. Seria ótimo ter um trem aqui entre São Paulo e o Rio. Precisa. Precisa, né? É, precisa. Agora, ainda falando mundialmente, a Air France faz parte da SkyTeam, a Air France e KLM fazem parte da SkyTeam. Sim, somos uma das companhias fundadoras da SkyTeam. E tem alguns acordos específicos, como a joint venture com a Delta. O que significa isso? Chega a ser como a América está fazendo hoje com Iberia e British, ou é algo ainda não tão aberto assim? Não, é exatamente o que a KLM fez com Northwest 10 anos atrás. Uma joint venture nas rotas do Atlântico do Norte, o que permite compartilhar custos, compartilhar ventas, compartilhar benefícios. Se divide tudo e isso é o benefício dos clientes, primeiro, porque com isso se pode realmente oferecer mais opções para os clientes e com condições econômicas mais eficazes. E, efetivamente, nós tomamos exemplo do que a Northwest fez com a KLM para construir isso com a Delta Airlines. E, de fato, hoje tivemos a aprovação do Departamento dos Transportes estadunidense e temos até o final do ano que vem para construir uma joint venture juntos com as duas outras companhias, então Delta, Air France, KLM e Northwest, que será realmente uma joint venture muito potente no Atlântico Norte. E fortalecimento na Europa, a Air France continua interessada na Alitalia, por exemplo? Bom, recentemente se anunciou nos jornais que efetivamente estamos estudando de tomar uma participação na nova Alitalia, mas nada foi decidido e obviamente não vou dizer que... é um dossiê bem complicado. Já para introduzir para o segundo bloco, quando a gente vai falar de Brasil, qual que é a importância da América do Sul para a Air France? A América do Sul representa 7% das ventas do grupo Air France KLM. Então, ao mesmo tempo, pode parecer não muito, mas ao mesmo tempo é uma zona onde o grupo esteve investindo muito nos últimos anos. Voamos para quase todos os países da América do Sul, à exceção de, se não me equivoco, Bolívia, Paraguai e Uruguai, mas todas as outras capitais dos países têm um voo do grupo Air France KLM. E o Brasil é o único que tem o privilégio de ter as duas marcas do grupo vindo aqui em São Paulo. Então vamos falar de Brasil daqui a pouco, vamos fazer uma pausa no Parrotas em Foco. Olá, voltamos para o segundo bloco do Parrotas em Foco com Isabelle Birenha, diretora-geral da Air France KLM para o Brasil. Isabelle, os americanos estão descobrindo o Nordeste. A Air France não vai redescobrir o Nordeste? Já que vocês já voaram para o Nordeste no passado. Olha, algumas rotas só podem aguentar uma companhia para ter essas rotas em condições econômicas rentáveis. Então, teve uma companhia europeia que teve uma estratégia muito forte, é a TAP, que teve uma estratégia de efetivamente investir muito no Nordeste. E acho que, por enquanto, não tem lugar para um segundo transportador europeu. No Nordeste. No Nordeste. Realmente, hoje, os fluxos de tráfego para nós, Air France KLM, está no Rio e em São Paulo. Em São Paulo, que hoje, qual é a malha da Air France KLM? Então, hoje temos 3 voos por dia desde São Paulo, 2 para Paris e 1 para Amsterdã. E desde o Rio temos 12 voos por semana, quase 2 diários. Voltaremos a ter 2 diários a partir do mês de novembro. Então, e aí seriam 35 por semana. É um número que vocês consideram 35 por semana. Suficiente ou já estão querendo mais? Não, por enquanto está bem. Com que ocupação que está hoje a companhia? A ocupação depende dos meses, mas está por acima dos 85%. Nossa. Por acima dos 85%. Então, acima de 85% já dá para pensar em mais voos? Ou está muito sazonal ainda? Não, eu diria que, por enquanto,
colocar um avião a mais não seria muito razoável. Já tem bastantes voos antes de São Paulo para a Europa, então, por enquanto, nós preferimos rentabilizar ainda mais os voos que temos hoje. Como? Vender mais. Ou vender mais caro? E com 85% de ocupação, tem 15% de assentos para vender. Nunca é bastante. E desses 85%, como que é a distribuição? Quantos são nos voos diretos mesmo e quantos vão para outros países da Europa? Ou via Amsterdã ou via Paris? A rota São Paulo-Paris, a OND, a origem-destino São Paulo-Paris, é o primeiro origem-destino saindo do Brasil. Então, uma rota muito importante, tem muitas pessoas que param lá em Paris. Então, indo para Paris, devemos ter 40% dos passageiros. Indo para Amsterdã, muito menos, porque Amsterdã sempre foi uma plataforma de conexão. Distribuição. Então, para Amsterdã, são 20%. O resto em conexão. E além de Paris, são 60% que vão em conexão. A distribuição para a Europa é muito boa. Agora, além da Europa, a distribuição de Paris e de Amsterdã leva o passageiro brasileiro para onde? Para a Ásia, para Médio Oriente. Ásia, muito. Temos muitos passageiros que vão para a China, que vão para o Japão. Aí tanto Air France KLM ou mais uma do que tanto Air France como KLM. Muitos passageiros. Eles já estão, o brasileiro já usa essas rotas naturalmente? Sim, é a opção mais rápida. A opção mais rápida para ir para a Europa é através de Paris. Sim. Para a Ásia? Sim, em alguns destinos. Mas realmente é a opção mais rápida e mais cômoda para o passageiro, que não tem que passar pelos trâmites um pouco pesados que tem lá nos Estados Unidos, que seria outra opção para viajar para a Ásia. Você falou que muito do tráfego da Air France KLM está concentrado aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro, mas você tem mercado tanto no Sul quanto no Nordeste. Como que é essa distribuição? Vocês têm acordo com quem para trazer? Então, 30% de nossas vendas vêm de outras províncias, ou bem do interior de São Paulo, ou de outras províncias. E temos acordo, então, temos codeshare com a TAM, mas temos também acordos de Interline com a Gol, que nos permitem também trazer esses passageiros que querem viajar com a Gol. Então, temos acordos com as duas maiores companhias brasileiras. Ou as duas únicas, né? Que tem 95% no mercado. Bom, sim. O acordo com a TAM, o codeshare não é transcontinental, né? Ele é só para rotas... Distribuição lá e distribuição aqui. Exatamente. Eles têm codeshare, além de Paris, para cidades da França. E nós temos codeshare aqui, antes do Rio de Janeiro e de São Paulo, para 14 destinos do interior, ou da província. Certo. Vamos falar um pouquinho da estrutura da Air France, que você está há 3 anos aqui. O que mudou nessa estrutura? Tem um excesso de mulheres nessa estrutura? Excesso de mulheres! A Air France é dominada por mulheres. Tem diretora de vendas, diretora de marketing. O aeroporto está com mulher também? Não. Não, aeroporto... É verdade que toda a equipe comercial é feminina. É feminina. Mas foi totalmente por acaso. Mas é um pré-requisito isso? Foi totalmente por acaso. Porque quando eu cheguei, também eu substituí um homem e a Pia, minha diretora comercial, substituiu também um homem, que era o Eric Foucault. Então, desde este momento, estamos efetivamente 5 mulheres na diretoria comercial. E não é excesso. Você teria que perguntar para os companheiros. Para os homens, né? Porque os homens da equipe, que são o financeiro, RH e os 2 gerentes do aeroporto, se eles acham isso pesado ou não. E você está aqui há 3 anos, existe um rodízio, uma previsão de quanto tempo você vai ficar no Brasil? Olha, normalmente são 4 anos, podem ser 5. Eu diria que, meu ponto de vista, é que esse mercado é bastante complicado, precisa um pouco de tempo para ser entendido. Então, o rodízio não deve ser rápido demais. Mas eu não sou a que decide, obviamente isso se decide lá em Paris. E você já está há 5 anos na América do Sul? Estou 5 anos na América do Sul, sim, porque antes eu estava um pouquinho mais ao sul. Foi muito diferente? O choque foi mais... Europa e América do Sul? Bom, a Europa não estava na área de vendas.
Mas entre o mercado argentino e aqui, sim, são bem diferentes. A Argentina tem menos concorrência, o trade está menos organizado, são diferentes, mercados diferentes. O potencial, obviamente, não é o mesmo, Claro. São muito diferentes. Quantos voos tem diferentes. na Argentina? Um diário, Da Buenos França. Aires, Paris, sim. É um diário Santiago de Chile, Paris, que se desconectaram, porque antes era um avião que fazia Paris, Buenos Aires, Santiago. E isso faz parte dos investimentos que fizemos na América do Sul, de fazer essa separação das duas cidades, das duas rotas. Em termos de aeronave, o que a Air France KLM usa no Brasil? Aqui no Brasil usamos o Boeing 777, o 200 e o 300 em alternância, De acordo tanto a Air France como a KLM. São realmente aviões muito performing, com muitas boas performances a nível de gasto de combustível. Também usamos o Airbus 330, que é bem novo também. E temos para o mercado do Rio, que é bem específico, o avião mais grande de nossa frota, que é o 747-400, que falta um pouco de assentos em classe executiva, mas realmente responde à forte demanda dos mercados europeus em classe econômica para todos os turistas que querem visitar o Brasil entrando pelo Rio de Janeiro. Ou seja, no Rio de Janeiro se diz que está faltando executivo, lugar executivo. Em minha opinião, sim, porque o mercado do Rio tem conhecido nos últimos anos um desenvolvimento muito forte do tráfego executivo, especialmente relacionado ao petróleo, ao desenvolvimento da indústria petrolífera. E a Air France foi a companhia que ficou no Rio e não saiu, né? Sim, nunca saímos do Rio, sempre mantivemos o Rio. O Rio foi um dos destinos mais do coração para a Air France. Foi a cidade onde voava o Concorde. Foi um das primeiras paradas lá quando começamos a abrir a rota do América do Sul. Então, realmente, sempre teve uma relação muito forte entre Rio e Air France. Sim. Ok, vamos fazer uma pausa e no terceiro bloco e último da nossa conversa com a Isabelle Biren, vamos falar de distribuição no Brasil. Olá, vamos para o último bloco do Parotas em Foco com a Isabelle Biren, a diretora da Air France KLM no Brasil. Isabelle, nessa época de crise do petróleo, as pessoas querendo preço, querendo juros, um monte de coisas que não estão ligadas ao serviço, há espaço ainda para oferecer o serviço e cobrar por isso? Tem gente ainda que paga? Bom, primeiro quero lembrar uma coisa importante em termos de serviço, porque não pude falar disso antes, é que nós recrutamos o ano passado 70 tripulantes brasileiros para colocar especialmente nos voos do Rio e de São Paulo, além dos tripulantes franceses ou europeus que falam português. E isso realmente... Fez a diferença já? Você já sentiu? Sim, os clientes estão super contentes, ficam muito à vontade, sabendo que tem alguém falando bem o idioma e com quem eles vão poder falar. Porque durante um tempo a France ficou com uma imagem de que tinha uns funcionários meio antipáticos. Isso já mudou? Vocês têm investido no bom relacionamento? Bom, isso é um pouco o clichê do francês. Do francês. Que não é o caso das tripulações holandesas, que tem uma imagem muito calorosa. Acho que realmente é um clichê, como em todas as companhias temos ups and downs, mas realmente o fato de ter tripulantes brasileiros a bordo é uma coisa muito positiva para nós. Então, para voltar à tua pergunta, que era se serviço, cobrar serviço. Olha, aqui eu vejo no Brasil se cobra muitos serviços, valet parking, etc. Então, acho que se o brasileiro pode cobrar para serviço, por exemplo, como em outros países, para emissão de passagens, se poderia chegar a esse modelo. E a França já entrou nesse modelo também de cobrar por serviços a bordo ou ainda não? Não, a bordo não.
Eu falo de distribuição. Sim, mas porque tem empresas que cobram pela cerveja. Cobra a bordo. Não. Nós não. Não, isso é realmente o modelo do low cost. Nós não estamos fazendo isso. As americanas estão fazendo isso. E as americanas hoje efetivamente estão cobrando, por exemplo, incluso para a primeira bagagem, estão cobrando. A França não entrou nisso. Não. Nós, por enquanto, não. Precisamente, achamos que o preço da passagem numa legacy carrier é tal que, por enquanto, o cliente merece uma série de serviços gratuitos, como comida, como uma franquia de bagagem incluída, etc. E o cliente da econômica, que quase ninguém lembra dele, como é que ele é tratado na Olha, França? Ele já tem vídeo individual, por exemplo? Air France é uma das companhias que segue investindo no produto da econômica e, de fato, os clientes da econômica, quando eles viajam por outra companhia, sempre voltam dizendo que temos uma das melhores do mundo. Temos, efetivamente, vídeo individual dos aviões mais modernos, que são o caso do 777 e do 330. Também no 747, no 747, desculpe, estão também alguns dos aviões estão equipados, mas também em termos de comida, estamos muito cautelosos em oferecer o melhor que pudermos. Agora, falando no outro serviço que você falou da distribuição, por enquanto a gente só tem um modelo que é com a TAM, né? Que a TAM tem aquela taxa que as agências conseguiram colocar no bilhete, mas que ainda está em discussão e a Gol parece que vai entrar. Você acha que as empresas estrangeiras estariam prontas também para esse modelo? Eu diria que acho que, visto a situação econômica, temos que, como eu falava antes, estamos cortando custos por todas as partes, e é verdade que o custo de distribuição aqui no Brasil é forte, e é um dos mais fortes do mundo comparado com os outros países do mundo, onde finalmente se repassou para o cliente final efetivamente o serviço, o custo desse serviço de emissão de bilhetes, de remissão, etc. Então, acho que seria muito bom para o mercado brasileiro efetivamente fazer evoluir esse modelo, e obviamente estamos olhando de perto o que a TAM fez, mas por enquanto ele fez no doméstico. Não tem no internacional. E não no internacional. Mas a relação de mercado em si é um pouco contraditória, porque ao mesmo tempo que se fala em cortar comissão, por outro lado, se aumentam muito os incentivos em determinados momentos. Se o voo já está mais vazio, as agências começam a receber 9 mais 6, 9 mais 5. Bom, olha, pergunta para os competidores, porque nós, na Air KLM, somos conhecidos para não ser os mais generosos desse ponto de vista. Nem um incentivinho. Não, obviamente, não podemos estar fora do mercado. Então, também temos nossos programas de incentivos, mas realmente acho que somos uma das mais conservadoras. Conservadoras. Isso eu ouvi falar hoje, inclusive. Hoje eu conversei com o Nelson Spielmann, que é o presidente da TMC, ele falou que a França tem umas metas muito altas, é isso mesmo? Bom, meta alta, não temos muitas metas muito altas. Nelson sempre diz que as metas são altas está demais. No papel dele, né? Está no papel dele, esse ano, as metas, o ano da França é de quando a quando, o ano fiscal? É de abril até março. Mas temos sistemas de metas por trimestre. Não, e obviamente o propósito não é tanto de cortar comissão, é de fazer evoluir o modelo de distribuição e que efetivamente o cliente se valorize o serviço para o cliente, e que o cliente final possa escolher se ele quer ir em call center e pagar menos por serviço, ou se quer ir numa loja e talvez pagar mais por serviço. Mas receber um serviço melhor. Isso. Depende do que ele quer também, que às vezes você precisa de uma interação e às vezes é uma coisa simples. Acho que nosso papel é proporcionar para o cliente os diversos canais e ele depois escolhe qual ele mais gosta. Tem perfil para venda por telefone, tem perfil para venda na loja, tem perfil para venda no aeroporto. E na internet. E na internet. Hoje, agências são quanto da venda da Air France KLM no Brasil?
Hoje são 88, 90% por aí. E na França, por exemplo? Na França, olha, não sei, mas deve ser menor. Mas, de todos modos, mesmo no mercado como a França, que é o nosso mercado principal, imagino que deve estar ao redor dos 80%. 80%? Sim, as agências. Então, é importante mesmo. Até o final do ano, o que vocês ainda têm aí para apresentar para os agentes? Vocês vão estar na feira da ABAV? Bom, vamos estar na ABAV. De fato, participamos do programa ABAV Convida e vamos trazer 3 operadoras de Pequim. Né? E somos muito orgulhosos de poder que o Grupo Air France KLM esteja trazendo 3 operadores de Pequim para a ABAV. E temos uma série de coisas para as agências, para os clientes nessa primavera. Vamos ter algumas coisas específicas para os 75 anos da Air France, porque o 7 de outubro de 2008 a Air France vai cumprir 75 anos. Não no Brasil, mas a companhia Air France foi criada... Ano passado a KLM fez uma comemoração. Sim, KLM fez 60 anos aqui no Brasil. De Brasil. Sim. A France mas KLM é a companhia aérea mais antiga do mundo. A Air France 75 europeia. De vida, geral. E a Air France foi criada em outubro de 1933. Assim que 75 anos. E no Brasil são quantos? E no Brasil são 54. Então tem muita novidade nesse ano. Então vamos ter bastantes surpresas. A equipe de marketing está com muito trabalho até o mês de dezembro. Okay. Em outubro vocês vão poder também conferir a participação da Air France lá no Business Center do Panrotas com a ABAV na Feira das Américas. Isabelle, muito obrigado. Obrigada, Arthur. Foi muito boa a entrevista. Obrigada. Obrigado a vocês. A gente volta com o próximo Panrotas em Foco.